Conhecido no mundo todo como o rei das artes marciais. Com 1,60 m e apenas 57 kg, Bruce Lee era um super-homem. Dotado de uma força sobre-humana e de uma velocidade incrível, há quem diga que seu soco foi o mais forte registrado até hoje. Bruce Lee era um homem à frente do seu tempo, um visionário, alguém que tinha as artes marciais não apenas como uma arte de defesa pessoal, mas sim como uma religião na qual ele praticava 24 horas por dia, e acredita-se que até dormindo ele as praticava. Nesse vídeo vamos acompanhar a trajetória da maior lenda das artes marciais, um ícone da cultura pop, que mesmo após 50 anos de sua morte, o seu legado deixado nas artes marciais deixou de exemplo e inspiração para gerações futuras, até os dias de hoje. Mas como foi que esse pequeno dragão conquistou o estrelato no cinema? E como foi a sua inesperada morte aos 32 anos? Como um super atleta do seu nível teve uma das mortes mais misteriosas de todos os tempos? Seria realmente um simples analgésico a causa de sua morte? Entre essa e outras curiosidades, você vai ver aqui nesse documentário completo. Bruce Lee, a lenda do dragão, 50 anos de sua morte. Eu sou o Juliano e esse é o nosso especial de hoje. Nascido em 27 de novembro de 1940 em São Francisco, Califórnia, sua mãe, Gracie Ho, em uma turnê pelos Estados Unidos, numa ópera chinesa, na qual ela e seu marido faziam parte, deu à luz ao seu quarto filho. Seu nome era Lee Jun-fan, mas como ele nasceu nos Estados Unidos, uma enfermeira americana registrou seu nome como Bruce Lee. E de acordo com o calendário e o zodíaco chinês, Lee nasceu na data do ano do dragão chinês. Seria um presságio Lee ter nascido nessa data ou uma simples coincidência? É de se pensar, né? 3 meses após o seu nascimento, os pais de Lee resolvem voltar para Hong Kong. E devido à ocupação japonesa que havia acontecido nessa época, Bruce Lee cresceu em meio a muitas gangues rivais, que se formaram por causa do fluxo de refugiados que fugiram de outros cantos da China para Hong Kong, mesmo depois do término da guerra, que durou quase 4 anos. E foi desde muito cedo que Lee já teve o seu primeiro contato com as artes marciais. Mas ao contrário do que muitos podem pensar, não foi o Kung Fu, e sim a arte do Tai Chi Chuan, que lhe foi ensinado através de seu pai, Lee Roy-chun. Por causa de inúmeras brigas de rua que ele se envolvia, até o dia em que ele tomou uma surra de um garoto mais velho. Seu pai achou que seria uma boa hora dele aprender alguma arte marcial para se defender. E foi só aos 16 anos que Bruce Lee começou a aprender a arte do Wing Chun Kung Fu, com seu mestre, o Ip Man. O mesmo Ip Man que anos depois ganharia uma versão em filmes no cinema. O problema é que ninguém queria treinar Bruce por causa de sua descendência, que não era 100% chinesa. Sua mãe era uma descendente de alemães, e a regra era clara para os chineses. Não se deve ensinar os fundamentos do Kung Fu para estrangeiros. O Ip Man então aceitou dar aulas para Bruce Lee em particular. E Bruce Lee vivia arrumando briga de rua. Numa dessas brigas, ele acabou surrando um integrante da Tríades. Tríades era uma das gangues mais perigosas de Hong Kong. E temendo pela vida de seu filho, em 1959, seus pais decidiram levar Bruce para os Estados Unidos, na casa de um amigo da família. Lá ele poderia tentar uma vida nova e aprender culturas diferentes. Depois de um tempo, Lee se mudou para Seattle para concluir seu ensino médio e onde também começou a trabalhar para Hubby Shaw, como garçom em seu restaurante. E foi nesse mesmo ano que Lee começou a dar aulas de artes marciais, em um estilo que ele mesmo intitulou de Lee Jun-fan, que traduzindo seria Kung Fu de Bruce Lee. Primeiramente, ele começou a ensinar amigos próximos como Jesse Glover, que já era um praticante de judô, e Taki Kimura. Esse foi seu primeiro discípulo a ensinar a sua arte e a sua filosofia, mesmo após o falecimento de Bruce Lee. Bruce Lee também deu aulas para Linda Cadwell, essa que mais tarde veio a ser sua futura esposa, onde tiveram 2 filhos, Brandon e Shannon Lee. Depois que ele concluiu o ensino médio, Lee começou a estudar filosofia e psicologia na Universidade de Washington. E foi em 1964 que Bruce mudou para a casa de um amigo chamado James Lee, em Oakland, onde juntos fundaram mais uma academia de artes marciais, Lee Jun-fan. Bruce Lee mais tarde conheceu outro artista de artes marciais, Ed Parker, que o convidou para que ele mostrasse as suas habilidades em um evento internacional de karatê chamado Long Beach.
E foi nesse evento que Lee mostrou seu famoso soco de 1 polegada e as flexões com apenas 2 dedos, entre outras habilidades. Confira aí.
As pessoas ficaram impressionadas com as habilidades do jovem mestre. Os problemas começaram a surgir quando a comunidade chinesa de Kung Fu emitiu uma nota para Bruce Lee, proibindo ele de ensinar Kung Fu para não chinês e que fechasse sua escola. Entendendo como preconceito, Lee se nega a obedecer a tal nota. A China então dá um ultimato para Bruce Lee, enviando um lutador para desafiá-lo. E o acordo do desafio seria o seguinte: Bruce Lee, se vencesse a luta, poderia continuar ensinando sua arte para quem quisesse, mas caso perdesse, teria que fechar suas escolas imediatamente. E depois de uma luta que durou cerca de 3 minutos, Bruce Lee vence o combate. Esse incidente seria o primeiro entre outros muitos desafios que estariam por vir na vida de Bruce Lee. Depois dessa luta, Lee percebeu que seu estilo Wing Chun, na qual ele utilizou, eram muito limitados e que em certos pontos o deixava bastante vulnerável ao adversário. E foi então que ele resolveu criar e desenvolver um estilo próprio, que ele mesmo chamou de Jeet Kune Do, o caminho do punho que intercepta. Os socos do karatê são como uma bolada. Já o soco do Jeet Kune Do é como uma bolada presa numa ponta de uma corrente como Go Lang. E isso machuca de verdade. Hayward Nishioka, o nipo-americano campeão nacional de judô, que também é detentor do cinturão negro no estilo Shotokan de karatê, realizou um teste científico em uma universidade da Califórnia para descobrir a diferença entre um soco de karatê e um soco de Jeet Kune Do. E a descoberta é que, de fato, o soco do Jeet Kune Do é mais poderoso e destrutivo do que o soco clássico do karatê. Quando você quiser me atingir, sabe, quero dizer, com a intenção de não machucar em nenhum ângulo, você precisa colocar toda a sua habilidade, colocar toda a sua energia e fazer disso sua arma. Esse estilo tinha por objetivo fundir 3 elementos para o seu desenvolvimento: a mente, o corpo e o espírito. Esta é a posição do guindaste. Começa. O soco de karatê é como uma barra de ferro. Um soco kung fu é como uma corrente de ferro com uma bola de ferro presa na ponta e faz já! E dói por dentro. Esse é um jab de dedo. Esse é o soco. Esse é um golpe baixo. E depois usa-se a perna, direto ou para cima. E devido à sua exibição impressionante em Long Beach, um produtor de cinema chamado William Dozier o convidou para participar de um seriado chamado O Besouro Verde. Bruce Lee participaria como coadjuvante e não como ator principal. O seriado estrelou em 1966 e teve apenas uma temporada com 26 episódios. Uma curiosidade é que nas cenas de luta em que Lee atuou como personagem de nome Kato em Besouro Verde, seus movimentos eram tão rápidos que não eram possíveis nem sequer ser capturado nas câmeras. Tudo que se via era apenas um vulto de seus golpes, um borrão, tanto nos socos quanto no chute. Foi pedido então para que Bruce Lee desacelerasse um pouco seus movimentos para aparecerem melhor nas câmeras. O Besouro Verde foi o primeiro filme americano a mostrar artes marciais ao estilo asiático, e até foi cogitado pelos diretores para que Lee usasse apenas os socos no estilo boxe americano. Mas Lee se negou, dizendo que ele queria mostrar a sua essência e a sua modalidade como um todo.
pois esse era o seu objetivo, conquistar o estrelato nos cinemas usando seu Kung Fu como plataforma. E por causa desse talento, ele, como coadjuvante, se destacou muito mais que o personagem principal, Van Williams, em O Besouro Verde. Mas não foi só por causa das artes marciais que Lee desempenhou um bom papel. Besouro Verde não foi seu primeiro filme. Bruce Lee também era um ótimo ator. Já tinha desempenhado outros papéis lá na sua infância, ao lado de seu pai, em Hong Kong. Seu pai, Lee Roy-chun, foi um ator de cinema da ópera cantonesa, lá na China, e desde bebê, Bruce Lee já participava junto de seu pai nos palcos. Em outras imagens raras, Lee interpreta seu primeiro papel como protagonista principal, em The Kid, que estreou em 1950. Até completar 18 anos, Bruce Lee já havia participado de 20 filmes ao lado de seu pai. Tell me the truth, you little devil. You've been nothing but trouble. Ever since you came here, I'll see that you get a good hiding. Oh! You beat up my brother. I'll chop off your head. Boy, you devil! I'll kill you. Depois do fim do Besouro Verde, a carreira de Lee estava parada e ele voltou a dar aulas de artes marciais, abrindo uma academia Jeet Kune Do em Los Angeles. E por causa de sua fama em Besouro Verde, alguns artistas famosos na época começaram a treinar com ele. Alguns deles são Steve McQueen, Kareem Abdul-Jabbar e James Coburn. Mais tarde, em 71, Lee lançou uma série de TV da sua autoria. A série se chamaria The Warrior, o Guerreiro, que devido a algumas divergências de ideia com a Warner Bros., o seriado veio a ser chamado como Kung Fu. O seriado teria como tema principal o faroeste, e dessa vez Bruce não mais atuaria como ator secundário, e sim como a estrela do filme. Mas por causa da sua etnia asiática, e temendo que por causa disso o seriado não fosse bem aceito pela opinião pública, a Warner Brothers decidiram dar o papel para o David Carradine, um ator americano, caucasiano e que não tinha conhecimento nenhum de artes marciais. Isso deixou Bruce Lee muito, mas muito decepcionado. Let me ask you, however, about the problems that you face as a Chinese hero in an American series. Have people come up in the industry and said, well, we don't know how the audience are going to take a non-American? Well, such question has been raised. In fact, it is being discussed, and that is why The Warrior is not going to be on. I see. You see, because unfortunately, such thing does exist in this world, you see, like, I don't know, certain part of the country, right? Where, like, they think that business-wise it's a risk. And I don't blame them, I mean, in the same way, it's like in Hong Kong, if a foreigner come and became a star, if I were the man with the money, I probably would have my own worry of whether or not the acceptance would be there. But that's all right, because if you honestly express yourself, it doesn't matter, see? Because Era evidente que Lee estava sofrendo um certo tipo de preconceito por ser chinês. Foi então que o produtor Fred Weintraub aconselhou Bruce a voltar para o sudeste da Ásia e fazer alguns filmes por lá, para que assim ele pudesse mostrar melhor a sua performance como ator e artista marcial. Que se ficasse aqui nos Estados Unidos, ele não ganharia um papel principal e dificilmente teria sucesso. E foi assim que aconteceu. Não feliz com os resultados que estava tendo nos Estados Unidos, como coadjuvantes, Lee retorna para Hong Kong. Esse era o objetivo, voltar para Hong Kong, fazer sucesso por lá e depois voltar para os Estados Unidos e tentar um papel principal. Só que sem saber, Bruce já estava fazendo sucesso em Hong Kong com um seriado que ele fez nos Estados Unidos, O Besouro Verde. O sucesso foi tão grande que até o nome foi alterado para O Show do Cato, ao invés de Besouro Verde. E devido ao sucesso, a Golden Harvest assina um contrato com Bruce para 2 filmes. O primeiro seria The Big Boss, Dragão Chinês, aqui no Brasil, e Fist of Fury, A Fúria do Dragão. E foi em 71 que o primeiro filme, O Dragão Chinês, foi lançado.
Dirigido pelo diretor chinês Lo Wei, Bruce Lee agora interpreta o personagem Shen Shaoan. Shen é levado pelo seu tio a Bangkok, na Tailândia, para morar com seus primos e lá tentar uma vida nova. Além disso, Shen Shaoan carrega consigo uma promessa que ele fez para sua mãe, de não se envolver mais em brigas de ruas nem nada do tipo. E como prova disso, Shen carrega um amuleto em seu pescoço para não esquecer do seu juramento. Os problemas começam a aparecer quando Shen Shaoan começa a trabalhar junto com seus primos numa fábrica de gelo, que essa está servindo apenas de fachada para o tráfico de droga. E o proprietário Xiaomi, junto com seu filho Xiun, é quem controlam todo esse esquema. Shen se vê forçado a quebrar sua promessa de não lutar mais quando ele resolve enfrentar Mi e sua quadrilha para vingar a morte de seus familiares causadas por eles. O Dragão Chinês foi um sucesso de bilheterias, as pessoas faziam filas enormes para assistir. O que você acha do Kung Fu de Bruce Lee? Muito rápido e dinâmico. Super legal. Tinha uma categoria que só ele. Bruce Lee é o seu herói? É sim. E o que é que você gosta dele? Ele sempre ganha dos bandidos e ele é super rápido também. É o jogo de corpo, a coreografia, a perfeita coordenação, é o triunfo sobre as limitações do corpo humano. Não é como Clint Eastwood ou Charles Bronson, é mais como Rudolf Nureyev. Bruce Lee começava a alcançar o estrelato nos cinemas. E aproveitando o momento, Lee, junto com Lo Wei, lançaram no ano seguinte o outro filme que também faria muito sucesso e quebraria o recorde de bilheterias do filme anterior. Fist of Fury, ou Fúria do Dragão, foi lançado em 72, trazendo um Bruce Lee mais violento e mais brutal de todos os seus filmes. Em algumas cenas, ele executa golpes em seus inimigos, até mesmo depois de mortos. A trama do filme se baseia em vingança. O personagem Shen, interpretado por Bruce Lee, descobre que seu mestre de Kung Fu, Huyan-Ja, foi envenenado por membros de uma escola japonesa de karatê que dominam a cidade de Xangai. Essa trama é claramente inspirada na verdadeira história do famoso mestre de Kung Fu chinês, Huyan-Ja, que nasceu em 1867 e morreu em 1910. E assim como no filme, a sua morte também gira em torno de suspeitas de que Huyan-Ja poderia ter sido envenenado após participar de um combate com um lutador japonês em um torneio de artes marciais. Uma das hipóteses é que foi encontrada substância arsênio em seu estômago, que poderia ter sido a causa de sua morte. Outros relatos também é que Huyan-Ja já estaria doente do coração quando resolveu lutar com um lutador japonês. O fato é que Huyan-Ja venceu o combate, mas morreu 2 semanas depois no hospital de Xangai. Um filme que retrata bem a história de Huyan-Ja desde pequeno é o filme Mestre das Armas, com o ator Jet Li. Quem nunca assistiu, eu recomendo. Bruce Lee, em A Fúria do Dragão, mostra pela primeira vez a sua arma favorita do Kung Fu, o Nunchaku. Bruce Lee viu a sua carreira se tornar meteórica de uma hora para outra. Seus 2 primeiros filmes feitos em contrato com a Golden Harvest pelo produtor Raymond Chow lhe renderam mais de 200 milhões de dólares, fora a sua fama e popularidade que não paravam de subir. Mas apesar desse sucesso todo, Bruce Lee ainda não estava satisfeito. Seu maior objetivo ainda era chegar a Hollywood. No ano seguinte, Bruce Lee assume a direção e o roteiro total do seu próximo filme, Em O Voo do Dragão, além, claro, de assumir o papel principal. Quando Lee participou da apresentação em Long Beach, em 64, ele conheceu 2 grandes nomes das artes marciais, o campeão de karatê Chuck Norris e o lendário campeão de kickboxing John Lewis, que inclusive derrotou Chuck Norris em um campeonato de karatê dos pesos pesados.
Mais tarde, os dois vieram a ser alunos de Bruce Lee na modalidade Jeet Kune Do. E foi em O Voo do Dragão que Bruce Lee e Chuck Norris apresentaram uma das lutas mais épicas da história dos cinemas, a luta dentro do Coliseu de Roma. Inicialmente, o papel teria sido oferecido para Lewis ao invés de Norris, mas, por algum motivo, Lee mudou de ideia e resolveu oferecer o papel para Norris. But anyway, we worked out together. And then Bruce left for Hong Kong to pursue his movie career, and so I didn't hear from him for a couple of years. And then he calls me out of the blue. He says, Chuck, I've done 2 movies in Hong Kong, and they're hugely successful. He says, I want to do a movie now in Rome, in the Colosseum, with a fight, just like 2 gladiators. He said, and I want you to be my opponent. Wow. And I said, so kiddingly, I said, well, Bruce, who wins this fight? He says, I win. I'm the star of this movie. Right. I said, oh, I see. It's the only fight you ever lost? No, I said, you want to beat the world champion, because I still held the world title. He says, no. He said, I want to kill the world champion. No enredo, Bruce Lee é Tang Lung. Ele é destinado de Hong Kong para Roma para ajudar o seu tio e sua prima nos negócios de um restaurante, cuja propriedade está sob ameaças de venda por uma gangue de mafiosos que estão obrigando seu tio e sua prima a vendê-los para eles. Tang Lung acaba com toda a quadrilha, incluindo seu chefe, que em última cartada envia um lutador de karatê profissional chamado Coach, esse interpretado por Chuck Norris. O longa foi estreado em 72, arrecadando cerca de 130 milhões de dólares pelo mundo todo, mais um sucesso estrondoso que Bruce Lee estava fazendo na Ásia. E graças a seus feitos como artista marcial nas telas, no mesmo ano após a estreia de O Voo do Dragão, um estúdio americano, Warner Brothers, ofereceu para Bruce Lee uma oportunidade de estrelar em um filme americano. Operação Dragão seria o seu próximo filme. O tão ambicioso desejo de alcançar Hollywood finalmente chegara. Produzido por Fred Weintraub e Paulo Heller, o filme agora conta com a direção de Robert Close. No filme, Bruce Lee interpreta um personagem de nome Lee, que participa de um torneio de artes marciais que é realizado numa ilha por um chefão do tráfico de drogas. Seu nome é Han. Ele que vive como um rei nessa ilha totalmente autossustentável. Esse torneio é nada mais nada menos para recrutar novos colaboradores para o seu esquema de ópio. Esse é o filme de melhor performance de Bruce Lee. Ele atua, escreve e coreografa todas as cenas de lutas do filme. Outro aspecto interessante é a sua própria filosofia que ele introduz no roteiro, como o estilo de luta, arte de lutar sem lutar. Don't waste yourself. What's your style? My style? You can call it the art of fighting without fighting. The art of fighting without fighting? Show me some of it. Later.
Nesse contexto, Lee acredita que o autoconhecimento é a maneira mais correta de se expressar. To me, okay? To me. Ultimately, martial art means honestly expressing yourself. Now, it is very difficult to do. I mean, it is easy for me to put on a show and be cocky and be flooded with a cocky feeling and then feel like pretty cool and all that. Or I can make all kinds of phony things, you see what I mean? Blinded by it. Or I can show you some really fancy movement. But to express oneself honestly, not lying to oneself, and to express myself honestly, now that, my friend, is very hard to do. And you have to train. You have to keep your reflexes so that when you want it, it's there. Seus ensinamentos filosóficos fazem de Operação Dragão mais do que um simples filme de artes marciais, mas sim uma fonte de cultura e aprendizado. Operação Dragão foi lançado em julho de 73, arrecadando mais de 350 milhões de dólares em sua estreia. Sem sombra de dúvidas que esse foi o filme mais popular de Bruce Lee e que catapultou de vez como um astro do cinema. Sua morte inesperada 2 semanas antes fez com que ele não presenciasse esse sucesso. Em 20 de julho de 73, Bruce Lee junto com o produtor Raymond Chow visitam o apartamento da atriz Betty Timpei para discutir o próximo filme do Jogo da Morte. Bruce se queixa de sentir fortes dores de cabeça. Betty lhe dá então uma aspirina, um analgésico de nome Equagesic. Ele toma e pede para se deitar em seu quarto até que a dor de cabeça passe. Bruce Lee adormece e nunca mais acorda. Sua morte foi um choque no mundo inteiro, principalmente para a comunidade de Hong Kong, onde seus filmes foram feitos. Muitos fãs estavam incrédulos aos prantos com a notícia de sua morte. Mais de 30 mil pessoas lotavam as ruas para acompanhar o seu cortejo. Ninguém conseguia acreditar como uma pessoa saudável, um atleta como Bruce Lee, poderia ter morrido assim. Sua morte é tema de debate até os dias de hoje. Mesmo o laudo médico dizer que foi morte acidental causada por uma reação alérgica ao Equagesic, muitas pessoas acreditam que Bruce foi assassinado e que não foi morte acidental coisa nenhuma. Na época, a quantidade de rumores e boatos que circulavam em torno da morte de Bruce Lee eram enormes. Alguns diziam que ele foi envenenado pela atriz Betty Timpei, na qual Bruce possivelmente estaria tendo o caso. Outros acusam a Tríades, a máfia chinesa, que há algum tempo estariam procurando Bruce para extorquir dinheiro. Há quem dizia que Bruce não havia morrido e que era apenas algum tipo de publicidade. Haxixe, cannabis, overdose de drogas, etc. Os jornais e a mídia internacional ajudavam a fomentar esses rumores. O corpo de Bruce Lee foi analisado por médicos de diversos países, como Hong Kong, Nova Zelândia e Austrália. Nenhum hematoma foi encontrado em seu corpo e nenhuma substância tóxica em seu organismo. Nada que de fato pudesse apontar a sua morte como assassinato. Na autópsia, foi constatado que Bruce sofreu um edema cerebral, já que seu cérebro estava levemente inchado. E esse inchaço aconteceu porque Bruce era alérgico a haxixe, substância que ele utilizava para relaxar em suas horas vagas. E ele já tinha sido advertido pelo seu médico que ele era alérgico a haxixe. Isso porque 2 meses antes, em 10 de maio de 73, em Hong Kong, Bruce desmaia no set de Operação Dragão, enquanto trabalha na dublagem de seu personagem. Ele tem convulsões e espasmo por vários minutos, antes da chegada dos médicos. Bruce só não morreu nessa ocasião porque foi atendido a tempo pelos médicos, diferente do que aconteceu no apartamento de Betty. Outro fator que poderia ter causado a morte de Bruce Lee era o uso excessivo de esteroides. 3 anos antes de sua morte, Bruce começou a fazer o uso de um esteroide chamado cortisol. Ele fez uso desse esteroide para conter a dor e a inflamação causada por uma lesão nas costas devido a um exercício mal feito. Ele inclusive ficou 6 meses debilitado por causa dessa lesão. Inclusive, os médicos diziam que ele talvez nem pudesse andar mais. Isso seria terrível para uma pessoa energética como Bruce Lee e com uma carreira promissora pela frente. Ele começa a malhar e a treinar novamente, sem estar 100% recuperado, desafiando assim o prognóstico dos médicos. O problema é que Bruce continuou tomando cortisona mesmo depois de sua plena recuperação. E isso já estava lhe causando visíveis alterações em seu corpo, como perda de peso, perda de memória, falta de apetite, insônia, alteração da cor da pele, entre outras coisas. E esses fatores são visíveis no filme Operação Dragão. Bruce Lee estava extremamente magro. A cor da sua pele também estava mais avermelhada.
Amigos próximos alegam que Bruce Lee estava sofrendo de perda de memória. Ele contava uma história, meia hora depois voltava a contar a mesma história, como se tivesse esquecido que ele tinha acabado de contar. Seu amigo Bob Wall disse que Bruce Lee lhe contou uma história pelo telefone e depois no dia seguinte contou a mesma história, e tudo isso somando a uma agenda muito desgastante na qual ele estava tendo nos últimos meses. Bruce estava muito agitado, muito paranoico com sua ambição de alcançar o sucesso em Hollywood, principalmente o seu último filme, Operação Dragão, que estava sendo financiado por um estúdio de Hollywood. Seria terrível para Bruce Lee se o filme fracassasse e não fizesse sucesso, e por isso ele estava sempre malhando, sempre treinando, constantemente. Tudo isso desgastou Bruce Lee físico e mentalmente. E para os médicos, essa foi a raiz da causa que levou Bruce Lee à morte. E como não foi encontrado nenhuma lesão visível no seu corpo, foi constatado pelo laudo médico que Bruce Lee teve uma morte acidental. Uma das filosofias de Bruce Lee era treinar muito, até o ponto do golpe ser automático, sem pensar em fazê-lo. When the opponent expands, I contract. When he contracts, I expand. And when there is an opportunity, I do not hit. It hits all by itself. No. Bruce Lee, como foi dito antes, estava sempre treinando, sempre malhando. Lee treinava 6 horas por dia, de segunda a sábado. Ele era fanático por exercícios físicos. Amigos próximos diziam que até almoçando ele fazia abdominais, o que causava algum constrangimento para quem estivesse junto. E falando nisso, os seus abdominais eram incríveis. Ele elevava as 2 pernas para cima, suspendendo os quadris e com as pernas juntas e abertas, formando um V. Lee ficava nessa posição por 20 minutos. Bruce sempre focava na aptidão completa de seu físico. Seus treinos incluíam força e resistência muscular, resistência cardiovascular e alongamentos para flexibilidade. Mas ele sempre mantinha o cuidado de não manter a massa muscular não muito volumosa, pois segundo ele, músculos muito avantajados dificultariam a velocidade de seus golpes. E por falar em golpes, para quem não sabe, Bruce Lee treinava 5.000 socos diariamente, isso mesmo. Tanto é que certa vez foram vistos caroços em suas mãos. Já os chutes não se tem um registro exato de quantas vezes ele treinava, mas pela velocidade e a potência que ele aplicava os chutes laterais com corrida, podemos deduzir que não eram poucos seus treinos, né? O saco em que Bruce treinava seus chutes pesava 130 quilos e media 1,65 m de altura. Já os socos, Bruce treinava com um saco menor, que pesava 30 quilos, e era composto por areia e algodão. Nesse, ele treinava a potência dos socos com mais precisão, sequências contínuas para trabalhar bastante o time, e conforme o saco se balanceava, simulava uma pessoa em movimento. O saco de 130 quilos foi dado de presente para Bruce por Bob Wall, o mesmo que saiu voando com o chute lateral de Bruce Lee em Operação Dragão. Bob Wall deu esse saco de 130 quilos para Bruce Lee, pois os outros sacos em que Bruce treinava já estavam destruídos. Só que Bob não contava, e que ele revelou mais tarde, é que Bruce Lee deu um chute lateral nesse saco também, tão forte que a estrutura do teto onde o saco estava desabou por completo. Há quem não acredite, mas Joy Lewis e Bob Wall, que presenciaram o ocorrido, juram que é verdade. Certa vez Bruce Lee comentou que não teria medo de enfrentar o homem que treinou 10.000 tipos de chutes diferentes, mas sim teria medo de enfrentar o homem que treinou 10.000 vezes o mesmo chute. Bruce Lee treinava 6 horas por dia, com intervalo nos domingos. Sua aptidão física, suas habilidades, força descomunal, coordenação motora e sentido apurado faziam de Bruce Lee um Einstein das artes marciais. Bruce Lee, depois que ficou famoso, começou a ser desafiado o tempo todo. Muitos queriam testar as suas habilidades. As pessoas não sabiam diferenciar o ator do personagem, porque naquela época, filmes de artes marciais, como os de Bruce Lee, não eram comuns, como nos dias de hoje. Bruce Lee revolucionou a indústria dos cinemas, depois de sua morte. Em especial, seu último filme, Operação Dragão. Um dos motivos que Lee também era desafiado era por causa da comunidade chinesa de Kung Fu, que não queriam que Bruce Lee ensinasse a não chineses, e até ofereceram contratos milionários no cinema para quem o derrotasse.
Então chovia de gente que via em Bruce Lee uma oportunidade para o sucesso. Bruce Lee era desafiado por onde passava, nas ruas, no set de filmagens. Muitas vezes ele tinha que interromper as gravações para enfrentar alguém. E até mesmo um de seus dublês, que lutava com Gifu, o desafiou. E segundo testemunhas, Bruce Lee venceu a batalha apenas esquivando de seus golpes. E foi então que esse dublê se cansou e finalmente desistiu. Bruce Lee sempre vencia as lutas. Muitas vezes ele até evitava os desafios, que eram constantes, mas em outras vezes eram inevitáveis. Eles tinham até um código para desafiar Lee. Eles cruzavam os braços, batiam o pé 3 vezes no chão e pronto. Todo mundo sabia que era um desafio. Aí cabia ao Bruce Lee aceitar ou não. Em outubro de 1972, Lee estava trabalhando no seu quarto filme que seria O Jogo da Morte, quando foi-lhe oferecido pela Warner Brothers a oportunidade de trabalhar no filme Operação Dragão. Bruce então interrompeu a filmagem de O Jogo da Morte para começar a filmar o novo filme Operação Dragão, a oportunidade que ele sempre quis. Só que devido à morte de Bruce Lee, o filme No Jogo da Morte ficou inacabado, e mais de 100 minutos de gravações ficaram arquivadas nos estúdios da Golden Harvest, sendo reutilizadas numa nova versão 5 anos mais tarde. Na versão original do filme, Bruce Lee interpretaria o personagem Hai Chien, um lutador aposentado de artes marciais que recebe uma proposta de uma gangue coreana para caçar um tesouro que estaria guardado no topo de um pagode. Esse pagode de madeira tem 5 andares, sendo que cada um dos andares é guardado por um lutador de estilo diferente. No primeiro andar do pagode ficaria Wong Sik, um lutador de karatê muito habilidoso com seus chutes. Já no segundo andar ficaria o lutador de Kung Fu Taki Kimura, esse que era aluno de Bruce Lee na vida real. Ele representaria o Kung Fu no estilo Wing Chun. Outro aluno de Bruce Lee que foi escolhido para ser o guardião do terceiro andar era Dan Inosanto. Dan representaria um lutador com 2 métodos de artes marciais, o Karate Kenpo e o Jeet Kune Do. Além de ser um bom lutador de esgrima, era ótimo para manejar um chaco. Já no quarto andar ficaria o mestre de Hapkido Jin Ha-jae. Esse é escolhido por Bruce Lee para demonstrar um estilo diferencial entre os demais lutadores, com golpes de luta livre e torções de braço. E no quinto e último andar ficaria a estrela do NBA, Kareem Abdul-Jabbar. Com 2,10 metros de altura, esse seria o guardião mais sinistro do pagode. Kareem Abdul-Jabbar também foi aluno de Bruce Lee no estilo Jeet Kune Do na época. Bruce Lee, Dan Inosanto e Kareem Abdul-Jabbar foram os únicos a participarem das 2 versões no Jogo da Morte, tanto a versão original de Bruce Lee em 72, quanto a refeita por Robert Close em 78. E como a trama original ficou inacabada, os produtores do novo filme, O Jogo da Morte, tiveram que reinventar a trama desde o início, utilizando um dublê para interpretar Bruce Lee, além de usar imagens de outros filmes para encaixar nessa nova versão. Um documentário que mostra todos os arquivos de imagens do original Jogo da Morte é Bruce Lee, A Jornada de um Guerreiro. Esse documentário você pode assistir todas as cenas perdidas que não foram incluídas no novo filme. Na versão refeita, Bruce Lee é substituído pelo dublê Kim Tai-chun, que interpreta Billy Lo, um jovem mestre de Kung Fu que está com sua carreira de ator em plena ascensão. E devido a essa fama, acaba por despertar a cobiça de um sindicato criminoso, que tentam a todo custo que Billy Lo faça parte dessa organização. E sem êxito, eles o atacam inúmeras vezes. Em uma tentativa frustrada de assassiná-lo, rodando um filme dentro de um filme, Billy Lo simula a própria morte. Assim, ele usa um novo disfarce para se infiltrar no sindicato e buscar vingança. Após a morte de Bruce Lee, muitos artistas chineses de artes marciais começam a ganhar mais notoriedade na indústria de cinema. Alguns deles são Jack Chan, Jet Li e Bolo Yang. Inclusive, Jack Chan e Bolo Yang participaram do último filme de Lee, em Operação Dragão. Bolo Yang como guarda pessoal de Han e Jack Chan como um dos guardas da ilha. For dangerous stunt. Dangerous stunt, different kind of pay. We do double for the Japanese guy. Outside of the window at that time. I said, oh, okay, I do it. While with no man. One shot, go down. Bruce Lee told me, shit. Wow, Jackie, you okay? I said, okay, okay.
20 people at the same time with a 2 stick. I'm the end. I'm the end one. Come out. He runs in, I find him. He turn around. Boom, 1 stick. Right in here. They cut. He throw 2 sticks, run away. Look, Jackie. Then he grabbed me. Oh, I'm sorry. Até os anos 80, os chineses mal apareciam nos filmes, e quando apareciam, eram vistos de maneira preconceituosa, como vilões, cruéis, visual rústico, etc. E graças a Lee, todo esse conceito foi mudado. Bruce Lee é consagrado no mundo todo como o rei das artes marciais, uma lenda viva. Sua imagem é estampada em diversos pôsteres de diversas academias. Seu reconhecimento vai além das telas dos cinemas, para outras mídias, como por exemplo, os videogames. Um ícone da cultura pop como Bruce Lee não poderia ficar de fora, né? Muitos são os jogos de lutas que fazem uma clara homenagem a Lee. Alguns exemplos são o Liu Kang, do clássico jogo do Mortal Kombat, outra cópia fidedigna de Lee é Fei Long, da franquia Street Fighter. Esse é de longe um dos personagens mais fiel que lembra Bruce Lee. Seu traje, seus movimentos, seus gritos e até o famoso manejar de nunchaku. Fei Long é o pacote completo. Mas se tem um sósia de Bruce Lee mais fiel que Fei Long, é o personagem Marshall Law, da franquia Tekken. Marshall Law faz tudo que os personagens anteriores fazem, e mais um pouco. Seus movimentos, golpes, o estilo Jeet Kune Do é tão idêntico que é como se o próprio Lee estivesse na tela. Sem falar que você pode utilizar o uniforme amarelo do filme Jogo da Morte e até pode colocar cicatrizes em forma de garras, tanto no peito quanto no rosto, em alusão ao filme Operação Dragão. E isso sem falar que o próprio personagem do Bruce Lee também fez a sua estreia no último jogo do UFC, que saiu em 2017. É inegável que Bruce Lee foi esse incrível artista das artes marciais. Muitos se perguntam hoje se Bruce Lee teria capacidade de lutar no UFC com as grandes elites de hoje em dia. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: Bruce Lee foi o melhor lutador de artes marciais lá no tempo dele. Assim como Arnold Schwarzenegger foi o melhor fisiculturista no tempo dele, e o rei Pelé também foi considerado o rei do futebol em sua época. Bom, as coisas mudam, as coisas evoluem, tudo evolui. O Pelé, por exemplo, existem muitos jogadores de hoje em dia que jogam bola melhor que o Pelé, assim como o recorde de Arnold Schwarzenegger também já foi quebrado. O fato é que, como foi dito no início desse documentário, Bruce Lee era o homem à frente do seu tempo. E para quem não sabe, Lee já estava treinando técnicas de chão antes de sua morte, sem saber que um dia ia surgir o Vale Tudo e o atual MMA. Ele já pregava técnicas de sobrevivência em possíveis lutas de rua. Em Operação Dragão, por exemplo, a primeira cena é uma clara luta de MMA. Se formos analisar, Bruce Lee praticamente é o pai do MMA. E respondendo à pergunta se ele seria capaz de lutar no UFC hoje, eu digo que sim, se fosse no tempo dele. Mas como tudo evolui, as artes marciais não é mais a mesma da época dele. Se ele vivesse hoje e se dedicasse da mesma forma como ele se dedicou,
né, e chegasse no nível como ele chegou na época dele, com certeza também. Ainda mais da categoria dele, que era 60 quilos. Hoje em dia eu duvido que alguém superaria a força e a velocidade dos seus golpes, tendo o mesmo peso que ele. Bruce Lee nunca se tornará velho, pois o seu legado deixado nas artes marciais o tornou imortal para sempre. Por isso podemos afirmar que, enquanto existirem as artes marciais, vai existir Bruce Lee. Então é isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado desse documentário. Se inscrevam no canal caso seja novo por aqui, ativem o sininho de notificações e compartilhem esse vídeo com seus amigos, aqueles que gostam de filmes de luta, em especial os filmes de Bruce Lee. Tenho certeza que eles vão gostar, ok? Então, dito isso, um forte abraço, fique com Deus, oh yeah!